Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Vamos continuar hoje com a nossa série sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Portanto, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá. Que a Tua palavra, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, possa edificar, abençoar e instruir os Teus filhos. Que muitas almas sejam salvas, Senhor. Oramos especialmente por aqueles que estão ouvindo este programa e ainda não nasceram de novo. Trabalhe no coração de cada um deles. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer um breve resumo do que temos visto até aqui. Primeiro, vimos a posição de Paulo, capítulo 1, versículo 1. Vimos que Paulo era um servo enviado, apóstolo, especialista, separado para o Evangelho de Deus. Depois, nos versículos de 2 a 6, vimos Paulo e o seu Salvador. Vimos então que Cristo é histórico, no versículo 2, é homem, versículo 3, e nos versículos 4 a 6 vimos que Cristo é santo. Em terceiro lugar, vimos os versículos que falam de Paulo e os crentes. Vimos sua descrição no versículo 7, a sua gratidão por eles, no versículo 8, sua devoção a eles, nos versículos 9 e 10, e o seu desejo para com eles, nos versículos 11 a 13. Hoje vamos começar com os versículos 14 a 17, e assim vamos concluir com a introdução da carta. Temos a introdução de Romanos nos primeiros 17 versículos do capítulo 1. Tudo isso é material introdutório, antes de Paulo entrar a fundo na epístola. Hoje pela manhã, quando estava estudando os versículos 14 e 17, vi que aqui temos o tema da epístola de Paulo. Paulo e sua posição, Paulo e seu Salvador, Paulo e os santos e agora Paulo e o seu tema. Versículos 14 a 17 do capítulo 1. Vamos ler. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando estudamos a Bíblia, é muito interessante ver como o Espírito Santo guiou cada um dos homens a escrever verdades distintas. Por exemplo, para um foi dada a mensagem histórica, para outro, a profecia, e para outros grandes doutrinas da fé cristã. O grande tema confiado a Paulo foi o Evangelho. Paulo usa a palavra Evangelho 13 vezes em Romanos e cerca de 73 vezes em todos os seus escritos. Por exemplo, veja o versículo 1 do capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Versículo 9, porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. E no versículo 15, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Também no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Portanto, a palavra Evangelho aparece 4 vezes até este ponto do capítulo 1. Este é o tema principal da Epístola aos Romanos. O que é o Evangelho? É impressionante ver quantas pessoas usam esta palavra, mas elas não têm uma definição bíblica em suas mentes ou corações do que é Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho é definido em 1 Coríntios 15, quando Paulo escreve: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Sublinhe essas palavras, o que também recebi. O Evangelho é uma revelação sobrenatural. Paulo a recebeu.
Portanto, aqui temos a definição do Evangelho. Ele tem 3 pontos principais. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, em primeiro lugar, temos a revelação sobrenatural. O evangelho que Paulo pregava não era uma teoria humana, muito menos uma filosofia. Era uma revelação sobrenatural de Deus. Quando Paulo escreveu sua carta aos Gálatas, ele disse no capítulo 1, versículos 11 e 12, Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Observe a palavra revelação. O evangelho veio a Paulo através de uma revelação sobrenatural. Agora, devemos ser claros sobre isso. Alguns termos são usados de maneira generalizada, e suas definições podem variar, tanto que o verdadeiro significado se torna obscuro. O evangelho cristão não tem nenhum valor sem os 3 fatos históricos da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora, observe bem, a definição bíblica não é simplesmente que Cristo morreu. O primeiro ponto é que Cristo morreu por nossos pecados. Essa é uma morte substitutiva. Diz que ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu a morte que todos nós deveríamos ter sofrido, a morte que todo pecador deve ter, pelo simples fato de que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23 e Ezequiel 18, 4. Este é o primeiro ponto do Evangelho, uma revelação sobrenatural de que Cristo morreu por nossos pecados. Ponto número 2 do Evangelho é que Cristo foi sepultado. Alguém pode perguntar, o que há de tão importante sobre o sepultamento de Cristo? É muito importante, meu amigo, muito importante mesmo, porque há quem diga que Cristo nunca morreu na cruz. Ele apenas desmaiou ou perdeu a consciência e mais tarde foi reavivado. Mas o corpo foi sepultado e permaneceu no túmulo por 3 dias e 3 noites. O sepultamento é essencial. Quando chegarmos ao capítulo 6 de Romanos, você verá como é importante o sepultamento no sentido figurado quando aplicado para o crente. Pois fomos crucificados com Cristo e sepultados com ele pelo batismo de sua morte. O sepultamento é essencial. E depois, em terceiro lugar, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a ressurreição corporal literal de Cristo é um fato do evangelho cristão. Se você tirar esses 3 elementos, não teremos o evangelho. Agora, os liberais usam o termo evangelho, os neo-evangélicos usam o termo evangelho, assim como a maioria dos protestantes e católicos. Mas, meu amigo, se você quer saber o que era evangelho, você vai encontrá-lo dentro dos limites da palavra de Deus. O evangelho é simplesmente isto: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E as únicas Escrituras que Paulo tinha era o Antigo Testamento. Portanto, Paulo estava simplesmente dizendo que o que aconteceu com o Senhor Jesus foi planejado na eternidade passada, como diz o Antigo Testamento. Segundo, Cristo foi sepultado e terceiro, ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Quando Deus libertou Israel do Egito, ele ordenou que se trouxesse um cordeiro cada 10º dia. O cordeiro era mantido vivo até o 14º dia e depois deveria ser sacrificado. O cordeiro vivo não iria satisfazer a Deus. O cordeiro deveria morrer. Vemos nos primeiros 7 versículos do capítulo 12 de Êxodo que era muito importante e necessário que o cordeiro morresse e seu sangue fosse aspergido. Tudo o que Cristo fez em sua vida não teria valor se a sua vida não terminasse com a morte sacrificial e substitutiva pelo pecado, acompanhada pela ressurreição do corpo no túmulo. Isto, amigo, é a revelação sobrenatural do Evangelho. Agora, na Epístola de Paulo aos Romanos, ele está falando sobre o Evangelho. Mas não se esqueça, vou repetir isso várias vezes durante o nosso estudo. Paulo, em Romanos, não está pregando o Evangelho para os pecadores. Ele está ensinando o Evangelho para os crentes. E nós, como crentes, devemos entender o que é Evangelho e qual a sua definição hoje. Bem, temos a revelação sobrenatural do Evangelho no versículo 14. A importante responsabilidade que foi imposta sobre Paulo. Quando Paulo recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, procurou por todos os meios fazer este belo tema conhecido. Nós, os crentes,
Somos devedores a todos os homens, da mesma forma que Paulo era, conforme ele mesmo diz no versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que ele quer dizer com isso? Bem, os gregos eram as pessoas mais cultas daquela época, e os que não eram gregos eram conhecidos como pessoas sem muito conhecimento. Paulo se considerava devedor a todos, e um homem honesto deseja sempre saldar as suas dívidas. Por isso, ele vai gastar toda a sua energia para se livrar da dívida. A pessoa honesta e que tem dívidas para pagar não ficará satisfeita até pagar e se livrar dessa responsabilidade. Paulo sentiu o peso dessa dívida sobre si. Não era uma dívida financeira, mas uma dívida que ele sentia que devia ao mundo, aos gregos e os que não eram gregos, a intelectuais e aqueles sem cultura. Se todo crente sentisse essa obrigação da maneira que Paulo sentiu, sentiria a necessidade de saudá-la com todos aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. E o mundo poderia ser evangelizado em um curto espaço de tempo. Bom, quando Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para dar a lei, Moisés foi responsável em dar a lei ao povo. Moisés, assim como Paulo, era um homem honesto e assim se livrou desta dívida. Eu sou o devedor. Que grande responsabilidade! É bem possível que essas palavras revelam a razão por que Paulo queria ir a Roma, porque ele era um devedor. Paulo não escreveu estas palavras no início de seu trabalho missionário, mas depois de pregar o evangelho em muitas cidades e passar por perseguição e sofrimento. Paulo realizou o trabalho missionário mais espetacular que o mundo já viu. Ainda assim, depois disso, ele escreve estas palavras. Esta é a visão que Paulo tem do serviço cristão. Como Deus o tinha salvado, Paulo era devedor. Agora, ele não era um devedor a Deus. Não. O Senhor Jesus pagou a dívida ao morrer na cruz. Esse é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, portanto, a nossa dívida não é com Deus. Mas Paulo se sentia devedor ao mundo. Ele era um homem honesto e queria acertar essa dívida. Pagar a dívida em Roma lhe custou a vida. Romanos 8, 38 e 39 diz: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixe-me perguntar uma coisa. Você pode aplicar este versículo para você hoje? Você pode dizer, claro que sim. Mas vou dizer uma coisa, você não poderá dizer estou certo se você não está disposto a dizer eu sou devedor. Antes de Paulo escrever, porque estou certo, no capítulo 8 ele diz no capítulo 1, eu sou devedor. Estas duas coisas estão no mesmo livro e escritas pelo mesmo homem, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E foram escritas para nós. E se uma coisa é verdade, então a outra também é. Se nada pode nos separar do amor de Deus, então todos nós somos devedores. Esta dívida para com os perdidos é tão importante quanto qualquer outra dívida. E que responsabilidade foi dada sobre Paulo? Ele disse, eu estou pronto, eu sou devedor. No versículo 15 nós lemos, e assim, quanto estar em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Versículo 14, eu sou devedor. Versículo 15, eu estou pronto. O versículo 14 mostra uma grande responsabilidade. O versículo 15 revela a sua disposição de fazer algo sobre isso. Agora, não é suficiente ter uma mente missionária, não é suficiente se sentir em dívida com as pessoas que não têm o Evangelho. Nós temos que dizer como Paulo, estou pronto. E aqui é onde está o problema que fez com que a evangelização do mundo se estagnasse durante 19 séculos e até os dias de hoje. Deus está pronto, mas nós não. Deus preparou a festa, mas nós não estamos prontos para convidar as pessoas para esta festa. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse para que ficássemos prontos. Não há dúvida em meu coração que quando ele vier, vai levar para si cada uma delas. Não haverá arrebatamento parcial da igreja. Jesus não vai levar alguns para o céu e deixar outros. Não vai levar os fortes e deixar os fracos. Você não poderá dizer, estou pronto para a segunda vinda, se você não pode dizer, estou pronto para fazer o que for preciso para que o Evangelho chegue onde ele tem que chegar. Observe o que Paulo disse. E assim, quanto está em mim, estou pronto. Agora, até que ponto Paulo estava pronto?
Quando Paulo ouviu o chamado da Macedônia, ele foi imediatamente. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 16. Gostaria de ler alguns trechos deste chamado. Este chamado veio a Paulo em um dos momentos que com certeza Paulo não esperava. Este chamado foi feito por aqueles que precisavam desesperadamente do Evangelho. E quando Paulo ouviu o chamado, ele imediatamente disse: eu não consultei carne, nem sangue, mas fui. Esse é o chamado de Deus para você e para mim hoje. Ele nos chama para sermos suas testemunhas e proclamar o Evangelho. Eu não estou dizendo que você pode alcançar o mundo inteiro, nem que eu possa fazer isso. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele estava dizendo simplesmente, pregue o Evangelho no mundo, no seu mundo, onde você vive. Seja testemunha do amor de Cristo. No capítulo 16 do livro de Atos, começando com o versículo 9, diz: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou o homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E logo procuramos partir. O chamado de Deus, meu querido irmão, é para você e para mim. Nós não podemos sentar e dizer, bem, eu vou me preparar. Creio que muitos crentes estão se preparando. Eles estão dando mais dinheiro para a obra de Deus, orando por missionários, encorajando outros a levar a mensagem de Cristo, mas nós estamos prontos? A estrada para o inferno foi pavimentada com boas intenções. A atitude de estar pronto está no coração de todo servo cristão verdadeiro. Se você quer estar pronto, prepare-se agora. É melhor uma pessoa nunca ter ouvido o chamado para o serviço do que ter ouvido e desobedecido. Diga ao Senhor que você está pronto e algo novo e maravilhoso vai acontecer na sua vida. Você nunca irá se arrepender disso. Observe agora o versículo 16. Aqui encontramos o remédio, na frase, eu não me envergonho do Evangelho. Se Paulo não podia chegar a Roma, não era por causa do medo ou da vergonha. Ele tinha orgulho em apresentar o Evangelho onde quer que ele fosse. Sabendo que o Evangelho era loucura para os sábios do mundo, Paulo o valorizou ainda mais. Muitos se dizem cristãos, mas não dão testemunho de Cristo em público. Alguns cristãos têm vergonha de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, eu não me envergonho, eu me orgulho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E que testemunho de Paulo! Paulo começou dizendo que não tinha vergonha do Evangelho, do qual era seu privilégio pregar. Agora é incrível pensar no contexto desta declaração. Pense por um momento no seu contexto. Paulo tinha sido preso em Filipos, expulso da Tessalônica, expulso de Bereia. Ele era chacota dos gregos em Atenas. Quando pregou em Corinto, sua mensagem foi loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E ainda assim, com esse pano de fundo, Paulo diz que está orgulhoso do Evangelho. Ó, querido amigo, havia algo no Evangelho que sempre dava a vitória a Paulo, acima de tudo o que os homens poderiam fazer ou dizer sobre isso. Que homem e que testemunho! Eu tenho orgulho do Evangelho. Paulo dava muito valor ao Evangelho. Há aqueles que se dizem cristãos, mas nunca deixam os outros saberem disso. Têm vergonha, se escondem. Observe atentamente este versículo. Por que Paulo tinha orgulho do Evangelho? E com isso vamos concluir a nossa meditação. Primeiro, por causa do tema do Evangelho. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Cristo é o tema do Evangelho. Por que ter vergonha dele? Jesus não teve vergonha de você ou de mim. Ele morreu publicamente numa cruz cruel e ali, no seu corpo, pagou o preço dos seus pecados e também dos meus. Paulo disse, este é o meu Senhor Jesus Cristo, o Cristo do Antigo Testamento, o Filho de Deus, o Cristo, que me amou e se entregou por mim. Cristo é o tema principal do Evangelho. Paulo tinha orgulho do Evangelho por causa de sua supremacia. Ele chama isso de o poder de Deus para a salvação. A palavra poder é a tradução da palavra grega dunamis, de onde se origina a palavra dinamite. Paulo se orgulhava do Evangelho, porque o Evangelho era poderoso, superior, ele havia transformado e mudado a sua vida. E desde então, transformado e mudado a vida de milhares de pessoas. Há 52 anos atrás, o Evangelho transformou a minha vida. Eu sou uma testemunha e não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Cristo é a demonstração do poder de Deus.
Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. Ele operava e salvava as pessoas. Sua igreja não pôde salvar. Sua denominação também não pôde salvar. Seu pastor, o missionário, sacerdote, cardeal ou papa não pode salvar. É o Evangelho de Cristo. Somente ele que alcança o pecador e o salva e transforma. Paulo também se orgulhava do Evangelho pela magnitude dele. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O alcance do Evangelho para todo aquele que crê. Cristo não morreu por algumas pessoas que ele já sabia desde a eternidade passada que o aceitariam. Não. Cristo morreu por você e por mim. 1 João 2, versículos 1 e 2 lemos: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 2 Pedro 3,9: Deus é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A magnitude e o alcance do Evangelho, sim, amigo, é para todo aquele que crê. Isso inclui você também. E por fim, Paulo tinha orgulho da simplicidade do Evangelho. Para todo aquele que crê. Como é fácil, como é simples. Basta crer no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 16:31, respondendo à pergunta do carcereiro, que devo fazer para ser salvo, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Meu amigo, não pode ser mais simples do que isso. E eu lhe pergunto, você é salvo? Você já aceitou a Cristo como seu salvador pessoal? Caso contrário, confie nele e ele te salvará. E você, querido irmão e irmã em Cristo, você está pronto para fazer o que Deus quer que você faça? Para ajudar a propagar o Evangelho? Como Paulo disse, eu sou devedor e eu estou pronto, eu não me envergonho. Que Deus nos ajude a praticar estas verdades que aprendemos com Paulo, o grande apóstolo, que é um exemplo para todos nós. Se Deus quiser, vamos continuar com esta série na Epístola aos Romanos em nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.